Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 4 de março de 2019, segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Nós estamos aí às portas do início da Quaresma, novo tempo litúrgico, onde 40 dias nós vamos estar vendo toda a história de salvação de Jesus à humanidade. Um tempo muito forte para que a gente se prepare e possa viver bem a nossa Páscoa, né? Cada vez mais se assemelhando a Cristo Jesus. Então vamos lá, no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 27. Marcos 10, 17 e 27, o Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho nos convida, nos convoca a estarmos nos colocando realmente na pessoa desse jovem, para poder entender o quanto nós precisamos de compreensão e conversão, para entrar no reino de Deus. Ele veio e se ajoelhou nos pés de Jesus, ele até reconheceu Jesus como mestre, e como um mestre que podia ensinar ele a entrar no reino dos céus, porque ele chega e fala: que devo fazer para ganhar a vida eterna? A bem da verdade, a vida eterna nós já temos. A única coisa que nós temos que escolher é se essa vida eterna vai ser junto de Deus ou separada dele. Porque a vida eterna nós já recebemos a partir do momento que nós entramos no tempo. A partir da nossa concepção, tem todo o tempo cronológico da nossa gestação, da nossa vida terrena, mas a nossa vida já está carimbada de eternidade. E aí, Jesus achou interessante porque ele chegou tratando o assunto como se: o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Fala para mim. E aí Jesus já chega cortando um pouquinho da empolgação dele, dizendo assim: mas por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. No fundo, ele achava que ele era bom também, poderia entrar no reino de Deus, só contar para mim o que eu preciso fazer. E aí eu entro também. E nós corremos muito esse risco, de achar que porque nós somos cristãos, batizados, temos cargos na igreja, participamos de pastorais, temos funções, temos crachazinho disso, daquilo, nós somos melhores, nós temos direitos, nós temos... Não é assim que Jesus pensa. E aí é bom a gente entender, porque o que acontece? Aonde tiver o nosso tesouro, aonde tiver a nossa riqueza, aonde tiver aquilo que eu dou muita importância, ali está meu coração. E aí, Jesus chega e começa a dizer para ele do básico elementar. Honra teu pai e tua mãe. Ele começa diferente, Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mas tudo isso, ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E é interessante que Jesus olha para ele com amor. E disse: então tá fácil, você já faz tudo, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Porque se o seu tesouro está no céu,
é para lá que você está caminhando, porque é aí que está teu coração. Né? Agora, se seu tesouro está em outras coisas, você vai caminhar para a direção do seu tesouro. Então, o que acontece? E Jesus se admira, quando ele viu que o cara ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico, Jesus olhou para os discípulos e falou, é muito difícil. E, gente, muitas vezes a gente olha e pensa assim, para mim não vai ser, eu sou pobre. Só que a riqueza dele não era só dinheiro. Talvez fosse a juventude, a vivência dele, tudo dele, a boa fama, o bom nome, a boa imagem. Todo mundo tinha ele como, né, ó, o cara exemplar, né? Então ele era o cara. E faltava ainda. Talvez a gente não entenda que a nossa riqueza seja justamente as nossas misérias. Nós não entregamos nossa miséria do jeito que precisa para Deus, porque no fundo a gente nem se acha tão miserável. A gente acha que nós somos mais ou menos, não somos santos, mas também não somos demônios, né? Nós somos a média. Justamente aqueles que Deus vai vomitar. E o padre Paulo Ricardo tem um tratado, um estudo, né, sobre as moradas de Santa Teresa. Ele fez umas colocações, umas palestras, e é muito interessante porque ele vai falar das pessoas, de nós, que caminhamos até a primeira, segunda morada, os mais atiradinhos chegam às terceiras, quando nós deveríamos chegar à sétima morada. E só vive a santidade que realmente interessa, né, aquela que é uma luz de Deus na terra, quem chega às quintas moradas, quem chega às sextas moradas, porque já saiu dessa dimensão terrena da planície. É alguém que já começou a subir a montanha, que já está, né, deixando tudo para trás e buscando a Deus decididamente, olhando para o alvo, deixando para trás todo o resto e sem se importar com nada, correndo decididamente, como diz São Paulo. E aí ele vai falar como é difícil para os ricos entrarem no céu. E o que a gente tem de riqueza? O que a gente tem mais é miséria e pobreza. As nossas fraquezas humanas, os nossos pecados, as nossas limitações, é o que nós temos de mais. E isso nós temos por riqueza e não deixamos. Então, me parece que riqueza aqui a gente precisa entender bem o que seja para poder se livrar delas. E aí sim, quando a gente se desfizer dela... É engraçado porque ele fala, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, mas então ele queria que os pobres ficassem ricos e presos nas coisas. Não, distribui, fala um pouco para cada um, não vai servir para nada mesmo. Então, você distribui e depois você vai ter uma riqueza no céu. Daí você vem e segue-me. Porque quem não tem Jesus como riqueza, fica arrumando quinquilharia para ter riqueza. Aí tudo é riqueza. A gente vê pessoas que têm riqueza nas coisas que têm e as coisas os têm. Porque o cara enche a casa de tudo quanto é coisa para ter conforto, para ter tudo quanto é do bom e do melhor, e fica escravo das coisas. Tem medo de sair de casa, porque se entrar ladrão vai roubar. Pois é, aí está o coração. Mas a gente tem que se cuidar, a gente tem que... Não estou falando para não cuidar. Só que tem que tomar um cuidado muito maior para ser salvo do que para não perder coisa material. Né? Aí de repente o ladrão não rouba, mas o fogo consome, a traça rói. A ferrugem corrói. Então ele vai fazer aquela observação, mas fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a gente tomar esse cuidado de saber se nós não estamos sendo esses riquinhos aí, né? Que acham que, eu já faço tanto, eu não sou tão ruim, qualquer coisa desse tipo. E os apóstolos os discípulos ficaram preocupados. Falaram, mas então o negócio é pior do que eu estava pensando. Né? O arroxo é pesado. O Pedro mesmo, ele tinha deixado, era uma microempresa que fosse, mas ele tinha lá sua barca, suas redes, eles pescavam, né? Eles trabalhavam junto com o João e Tiago, ele e o André trabalhavam com o João e Tiago, tinham lá sua empresa de pesca, deixaram tudo para seguir Jesus e isso também não era o suficiente, parecia. E aí Jesus vai falar, para os homens é impossível ser salvo. Mas para Deus é possível. As pessoas que pensam que possam ser salvas por causa das coisas que elas fazem, e mesmo das obras de caridade, quando a gente coloca isso como a dívida de Deus com a gente, Deus não está devendo nada, já está pago. Você fez para merecer, você merece. Você fez, todo mundo elogia, gosta e fica por isso. Né? Eu costumo fazer muito essa comparação, que esta caneta, por exemplo, ela escreve em qualquer idioma. Faz traduções, tratados espirituais, ela sabe escrever assim, tranquilinha, né, copiando ou alguém ditando,
a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ela pode escrever documentos papais, ela pode, tudo que ela quiser. Quer dizer, ela não pode nada, mas na mão de quem sabe, de quem pode, ela faz. Mas a caneta em si não é nada. Né? Ela tem que estar com a sua esfera aqui funcionando e com o tubinho cheio de tinta. E aí, se a mão pegar, a mão pode ter boa letra, pode ter uma caligrafia bonita e ela pode ser útil. Mas se não for isso, ela não é nada, ela é só uma caneta. E a caneta tem qual a finalidade? De escrever. E se alguém não tomar ela na mão e fizer ela escrever, ela vai fazer sozinha? Não. Então veja, nós somos assim, nós somos filhos de Deus, mas se Deus não nos toma e não pode nos tomar na mão para poder fazer o que Ele deseja, nós ficamos mais ou menos filhos de Deus de enfeite. E se Ele fizer, nós não temos que ficar se ufanando de dizer, olha como eu faço boas obras, toda e qualquer bondade que houver em nós é a favor de Deus. Né? Deus fez o favor de se servir de nós, e depois nós temos que dizer, servo inútil, não fiz mais que obrigação. Né? Então veja, e não é numa visão derrotista, negativista, mas nós não temos noção o quanto nós somos dignos do inferno e não somos dignos do céu. Então parece que salvação para nós é uma limpada de barra que Jesus vai dar para a gente poder chegar lá todo bonitinho e polido. Olha para a nossa humanidade, olhe para a sua humanidade, como eu olho para a minha, e eu vejo, eu tenho consciência de não ser digno do céu. Mas Jesus me escolheu para ser salvo. Então eu preciso me empenhar e usar de todos os meios que Ele me dispõe, sejam os sacramentos, da confissão, de tudo, da confissão, da comunhão, das orações, das obras, né? Das obras de caridade que eu devo fazer em nome do Senhor, sabendo que é Ele que faz através de mim. Tudo isso para que eu possa ser salvo. Porque eu tenho consciência de que eu preciso de um Salvador. E quem pensa diferente disso cai na heresia do nestorianismo, né? Dos nestorianos, que Nestório dizia que ele poderia se salvar sem a graça ou pelo esforço próprio. Não existe isso, nós não podemos. Né? Ou nós somos salvos por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele faz essa obra de salvação em nós, ou não seremos salvos. E a santificação, gente, que nos dá a salvação, é obra exclusivamente do Espírito Santo. Por isso a necessidade de vida de oração, conhecimento da palavra e buscar comunhão e intimidade com Deus para que Ele possa fazer em nós a sua obra. Porque as nossas obras não são suficientes. E aquelas que nós fizermos e são boas, e forem boas, nós vamos poder ter tranquilidade de saber que elas são obras que Deus fez se servindo da gente, nada mais do que isso, porque Deus é bom, e mais ninguém. Isso não numa visão derrotista, pelo contrário. Nós temos que entender que Ele, que é Deus sozinho, nos chama a participar da sua divindade. São João da Cruz tem uma frase que eu gosto muito, onde ele diz assim, e Deus que é fogo, nos quer participando da sua natureza, portanto, tudo que Deus toca, Ele transforma em fogo. Então Deus quer nos abrasar de amor, porque Ele quer amor, quer que estejamos assim, incendiados desse amor, para podermos então desfrutar da presença de Deus em nós, do céu de Deus em nós, e do céu de Deus quando nós estivermos na plenitude com Ele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livrando de todo o mal, e nos dê a graça de sermos fiéis até o último momento das nossas vidas. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.